Desde pequeno eu gosto daquelas histórias que cercam aquelas lendas da Távola Redonda, não é? Grande Arthur, rei Arthur. E uma das figuras dessas lendas é a figura de um mago, o Merlin. E tem várias histórias sobre o Merlin. Muitas delas são interessantes, outras nem tão interessantes assim. Mas a figura em si já é por si só interessante. Mas tem uma versão da história de Merlin que eu gosto muito. É aquela que envolve a relação do Merlin com Morgana. Morgana era mais jovem, era uma donzela belíssima, e ele até então, como um mago que dominava a arte, não é, de das ervas fazer magia, ele se privou de qualquer relacionamento. Então ele guardou esse segredo que ele tinha das ervas, da magia, e não quis se envolver com ninguém, mas isso não durou até o momento em que ele encontrou Morgana. E ela fisgou ele na primeira. E ele, de todas as formas, fez para poder encantar Morgana. Ele tinha o poder de transformar cenários, então ele transformava cenários maravilhosos e tornava aqueles cenários belíssimos para seduzir Morgana, mas Morgana sempre perguntava para ele qual foi o segredo que ele usou para transformar o lugar tão pobre num lugar tão bonito. E ele disse, eu só daria esse segredo se você, não é, se unisse a mim. E quando ele conta o segredo, é a hora que Morgana se vai. E isso vai a cada dia crescendo e ganhando em proporção. A cada dia Merlin vai dizendo os seus segredos, vai contando os seus segredos. Vai contando, vai contando. Chega uma hora que ele mesmo procura o rei Arthur e vai dizer para ele que ele está perdido. Não tem mais jeito. E ele conta tudo o que está acontecendo. Ele vai contando todos os segredos para Morgana. E ele não consegue, ele está preso. E aí chega uma hora que o rei Arthur fala assim, mas, peraí, mas você tem que interromper isso, como é que você tem que acabar com isso, não está certo, senão você vai ser destruído. Eu falei, eu sei que eu vou ser destruído, mas então por que você não faz algo? E ele diz, porque a sabedoria jamais vencerá a paixão. E é assim que Merlin conhece o seu derradeiro fim. Ele prepara uma das maiores e mais importantes, não é, magias para criar um lugar que pudesse ser definitivo. E quem tivesse o poder de usar esse encantamento poderia encerrar de uma vez por todas a história, porque seria um encanto que jamais poderia ser desfeito por qualquer outra magia. E ele acabou ensinando essa última magia a Morgana, e ela aproveitou para colocar ele dentro de uma casa de vidro. E de lá ele nunca mais saiu. É óbvio que isso é uma lenda, mas ela diz muito. Diz muito sobre uma experiência humana. Uma experiência humana muito comum e, às vezes, ela pode até representar uma espécie de defesa, tendo em vista a sobrevivência, mas, no fundo, ela é exatamente a fuga da realidade, a fuga de encarar a verdade, é o nosso amor e apreço pela ilusão e pela mentira. Nós vamos falar hoje sobre auto-engano. Auto-engano é uma das mentiras mais incríveis que o homem pode dizer, porque é a mentira que ele conta para ele mesmo. E o pior de tudo, ele é capaz de acreditar nela. Um dos exemplos típicos do auto-engano, além daqueles, né, do famoso despertador, que você sempre põe, acelera ele um pouquinho mais, põe 5 minutos mais à frente para se sentir no horário. Pense numa pessoa que diz assim, eu sou tímido, sou uma pessoa simples e prefiro o anonimato. Uma pessoa que diz exatamente isso, eu sou tímido, sou uma pessoa simples e prefiro o anonimato, mas que na verdade, não é tímida, pelo contrário, ela é
apavorada, é uma pessoa apavorada pelo temor dos homens. Realmente há pessoas tímidas. E quando uma pessoa é tímida e diz que é tímida, isso é verdade. O problema é quando a pessoa não é tímida e, na verdade, ela teme os homens e se esconde por detrás do discurso da timidez. Isso foi só um exemplo que eu acabei de usar. Nós fazemos isso diversas vezes por dia. E por que fazemos isso? Porque queremos esconder aquilo que achamos que é ofensivo demais, que é destrutivo demais. A ideia do auto-engano é essa ideia de alguém que se esconde por detrás de desculpas, de falsas ideias e, por isso, acha que ao se esconder por detrás dessas falsas ideias está se protegendo. Que tipo de auto-engano estaria afligindo Tiago? Que tipo de auto-engano estaria afligindo a igreja que estava ali sendo alvo do ensino de Tiago? A gente sabe, por conta dos versículos 13 a 15, qual é o motivo. E a gente viu isso no finalzinho do sermão no domingo passado, que diz assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então, o que a gente vê, em primeiro lugar, é uma tentativa de auto-engano no que diz respeito às provações. O auto-engano que diz respeito àquele que, no meio da provação, pode vivenciar uma coisa chamada tentação, e no meio da tentação, dizer que é obra do Senhor. O auto-engano é a capacidade daquele que, na tentação, não consegue enxergar que a origem da tentação é ele mesmo e não Deus. De que não é Deus que o tenta, de que Deus não tenta ninguém, de que Deus não estaria por detrás da sua tentação como ele acha que está. Então parece que Tiago está preocupado com o auto-engano de uma igreja que no meio da provação é tentada. E ao ser tentada, acha que, assim como a provação veio de Deus, a tentação também viria de Deus. Bem, resposta errada. Não é porque a provação e toda a provação vem de Deus, que toda a tentação que acompanha a provação viria de Deus. A provação, como nós vimos na semana passada, ela é algo bom e por isso vem de Deus. Deve ser, portanto, motivo de alegria, por isso considerem motivo de alegria o terdes de passar por provações. Então a provação em si provém de Deus, vem de Deus, procede de Deus, e por isso ela é boa. A tentação parece que não. Como a gente viu nos versículos 13 a 15, em especial, o versículo 14 e 15 diz: cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Parece que Tiago faz questão de distinguir dentro da provação aquilo que seria de Deus e aquilo que não provém de Deus. Aquilo que na provação parece nos conduzir para o mal, para a destruição, aquilo que na provação parece nos roubar a alegria, nos tirar o prumo. Tiago parece estar dizendo, não vem de Deus. Vem de nós mesmos. Portanto, a tentação tem uma origem, e ela não está em Deus. Mateus capítulo 4,
versículos 1 em diante, diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus no deserto foi Satanás. Não foi Deus. Mas foi Deus quem conduziu Jesus para o deserto. A condução do Espírito ao deserto é obra de Deus e por isso é boa e deve ser considerada motivo de alegria. Mas a tentação, ela é obra de Satanás. E ela visa a destruição daquele que é levado a Deus para o deserto. Tiago parece, portanto, distinguir duas coisas, provação e tentação. E parece dizer o tempo todo que provação tem uma origem celestial, enquanto a tentação ela tem uma origem terrena, ela vem de baixo, ela vem da terra, ela vem dos nossos desejos pecaminosos. Portanto, nós mesmos somos a origem da tentação, mas nós podemos, na hora da tentação, cair no engano e representarmos o auto-engano que está presente na nossa origem humana, na nossa origem adâmica. Quando Adão é inquirido por Deus por conta do seu pecado, Adão diz o que a Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 12? Ele diz assim: a mulher que tu me deste, deu-me da árvore e eu comi. Então, primeiro, parece que Adão está colocando a culpa na mulher, né? Não há nada mais novo do que isso. A gente vê até presidentes da república fazem isso. Parece sintomático, no final das contas, não é? Colocar a culpa na mulher. Mas se você prestou atenção no texto, o auto-engano a qual Adão é levado a falar o que falou, revela que no seu pensamento, Deus está por trás da tentação. Porque ele diz, a mulher que tu me destes. No fundo do discurso de Adão, está exatamente a afirmação de que se cair em tentação, foi porque tu me fizeste cair em tentação, me dando esta mulher. Note que toda a concentração do discurso de Adão é a concentração do discurso do auto-engano. Ele não é capaz de dizer, eu desejei, eu pequei, o desejo foi mais forte, foi eu. Não, a maneira como ele lida com o pecado, com o mal, é a maneira que coloca ele debaixo de uma convicção de que ele pecou por causa de Deus. Parece que Tiago está preocupado com uma igreja que numa hora da provação não consegue encontrar alegria. E no meio da tentação, cai em tentação e coloca toda a conta em Deus. E diz, é porque Deus é assim, porque Deus fez isso, porque se Ele quisesse me livrar, Ele me livraria. Porque se Deus quisesse fazer um bem a mim, Ele faria, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é todo poderoso, se Ele não fez, foi porque Ele não quis. Então se eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque Ele quer que eu esteja nessa situação. Portanto, Deus está por trás, sim, das minhas quedas, Deus está por trás dos meus erros, Deus está por trás das minhas falhas, ao ponto de Ele ser o autor de todas elas. Isso é auto-engano. Isso é uma maneira de você colocar na conta de Deus um ato que é nosso. Então, diante dessa construção, a gente poderia se perguntar, Jonas, como Tiago ensina aquela igreja a quebrar o auto-engano? Na verdade, o que a gente quer é saber como que ele faz para quebrar o auto-engano, para a gente poder também quebrar os nossos. Qual é a saída para quebrar o auto-engano? Assim como qualquer mentira se vence com a verdade, o auto-engano também se vence com a verdade. Não tem como a gente vencer o auto-engano se não confrontarmos a realidade. Nós presumimos o tempo todo situações que não são verdadeiras. Presumimos perspectivas de nós mesmos que não são verdadeiras. Presumimos perspectivas dos outros que não são verdadeiras.
e acreditamos nelas, muitas vezes para justificar nossas limitações, muitas vezes para justificar nossa finitude, muitas vezes para justificar o nosso temor dos homens. Temor do que as pessoas vão pensar, temor do que as pessoas vão dizer, temor do olhar da pessoa, do que a pessoa pode achar, do que a pessoa pode pensar. Tiago apresenta 3 verdades para quebrar o auto-engano. E estas 3 verdades são suficientes para destruir todo o auto-engano. A primeira verdade é a bondade de Deus. A segunda verdade é o caráter de Deus. A terceira verdade é a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre a bondade, o caráter e a vontade de Deus. Versículo 17, a parte A, diz exatamente o caráter bondoso de Deus. O versículo diz na parte A: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Portanto, toda bondade, tudo que é bom, tudo que é santo, tem a sua origem em Deus. Se há algo de belo, se há algo de verdadeiro, se há algo de justo no mundo, tudo isso tem origem celestial, vem dos céus, vem de Deus. Toda bondade, toda virtude que provamos na vida tem a sua origem em Deus. Deus é a própria bondade e dele toda a bondade que podemos de alguma forma perceber, de alguma forma escrutinar, de alguma forma analisar, de alguma forma entender, de alguma forma apreciar, vem dele que é o sumo bom, que é a suma bondade, que é o bem supremo, que é a bondade absoluta. Nada, absolutamente nada neste mundo possui maior bondade do que o próprio Deus e pode gerar coisas tão bondosas como o próprio Deus gera. Portanto, é a primeira verdade de todas elas, é a de que Deus é bom. Essa é uma notícia terrível para homens maus. Porque, em primeiro lugar, mostra a distância. Nos distancia. E nos distancia não por causa de Deus, porque a bondade de Deus o aproxima de nós, mas é nosso orgulho, é a nossa vaidade, aquilo que caracteriza o coração do mal, que o faz fugir da bondade, benevolência e misericórdia divina. Portanto, a primeira verdade que precisamos encarar diante de nós é de que Deus é bom, de que Deus não vai ser como eu e você, Deus não vai se auto-enganar, Deus não vai criar mentiras e nem vai presumir mentiras e ilusões para que Ele possa, criar alguma espécie de autoestima de si mesmo. Deus não sofre de problema de estima. Ele não acorda dizendo assim: olha, hoje eu estou mal, eu estou precisando de Rivotril ou coisa do tipo. Não. Deus, Ele não sofre de autoestima e, na verdade, Ele quer que os seus filhos descubram a verdadeira felicidade que vem exatamente com o abandono da estima, seja boa ou má estima, porque tanto a boa como a má estima nos coloca centrados mais uma vez em nós mesmos. Somos ciosos com a nossa estima, somos ciosos com a nossa capacidade de enxergar e cuidar de nós mesmos. E essa é a principal marca do narcisismo contemporâneo, do narcisismo que afeta as nossas vidas. Vivemos o tempo todo cuidando ciosamente de nós mesmos, e isso é o que nos torna extremamente, demasiadamente humanos. No entanto, esse narcisismo, essa maneira de enxergar o mundo centrado em si mesmo, nos faz provar das experiências mais egoístas, mais egocêntricas, que um ser pode viver no mundo. E quando nós descobrimos que somos capazes de fazer coisas terríveis para nos tornarmos felizes, a gente se pergunta: será que Deus não seria capaz, sendo todo-poderoso, de fazer tudo o que está ao seu alcance para que Ele seja feliz? Só que quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está colocando em xeque a bondade de Deus.
E quem coloca em xeque a bondade de Deus não consegue acreditar que Deus é bom o tempo todo. De que não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação, Deus permanece bom. Jonas, o que significa dizer que Deus é bom? Significa dizer que Deus não tem nada a ver com as catástrofes? Dizer que Deus é bom é dizer que tsunamis, enchentes, epidemias, distúrbios psíquicos em pessoas que já nascem assim, Deus não tem nada a ver com isso. Dizer que Deus é bom é dizer que tudo o que acontece nesse mundo de mal, tudo o que está acontecendo nesse mundo, é alheio à vontade de Deus, como se as coisas estivessem acontecendo contra gosto, como se o mal estivesse acontecendo diante de Deus, como se ele tivesse assim, eu não queria que isso acontecesse, mas eu posso até livrar, mas não tem como, eu vou deixar. Muitos, por conta disso, preferem dizer que Deus é o autor do mal, sim. Muitos preferem dizer, não, Deus é o autor do mal. E ainda usam um texto bíblico. Porque crente tem que fazer tudo com base bíblica. Até pecar, ele tem que pecar com base bíblica. E o maior de todos os pecados, quer falar mal de Deus, ele tem que também, para falar mal de Deus, usar a base bíblica. E ele vai usar o texto de Isaías, capítulo 45, versículos 6 e 7, que diz que Deus, não é? Eu, Senhor, faço todas as coisas, eu faço o bem, eu faço o mal. E aí a pessoa, ela já vai ali, é um filósofo, né? Já lendo aquele texto e achando que quem escreveu aquele texto é um filósofo. E que quando fala ali do mal, fala do mal ontológico. Não é? Do mal como um ser, do mal como algo que acontece e que tem um domínio sobre o mundo. Gente, o que está ali naquele texto não tem nada a ver com isso. Imagine você que o que o texto está falando ali não é, em primeiro lugar, do mal moral. O que é um mal moral? Por exemplo, quando você olha para Auschwitz, você está diante do mal moral. Quando você olha para Brasília, ali é a encarnação do mal moral. E por isso é imoral e amoral. Mas é. Então, o mal moral é o mal que os homens causam por causa de seus desejos pecaminosos. Mas não existe só o mal moral, existe o mal, por exemplo, natural. Uma catástrofe, um prédio que desaba, uma epidemia. Tudo isso representa também um mal. Então, quando nós nos perguntamos quem é a causa do mal moral, nós conseguimos responder: são os homens, seus desejos pecaminosos, porque o homem é mau, a origem da maldade está no próprio homem. Mas e quando se trata de males naturais? Será que todos os acontecimentos desse mundo estão tão distantes assim da mão soberana de Deus, ao ponto de Deus não ter nenhum envolvimento com absolutamente nada do que acontece nesse mundo, como se houvessem coisas que acontecessem e que Deus está assim fazendo vistas grossas? Vai, aproveita aí que eu não estou olhando. Isso seria o maior exemplo de auto-engano. Tente resolver esse problema e você ou vai ficar rico ou vai perder a cabeça. Eu acho que você vai perder a cabeça. Não dá para a gente resolver essa questão, porque ela exige muito mais do que inteligência. Ela exige que sejamos aquilo que jamais seremos: Deus. Não conseguimos enxergar o mundo como Deus enxerga. E por isso a gente pode dizer que algo é mal, quando na verdade é bom. Nós podemos chamar de ruim aquilo que, num determinado ponto de vista, considerando o todo que não estamos conseguindo enxergar, na verdade aquilo que parece ser tão mal, é na verdade um bem. E não conseguimos enxergar o bem porque nem tudo aquilo que poderíamos enxergar está a nosso dispor. Estamos, portanto, diante de um mistério. Mas existem aqueles que não se contentam com o mistério. Querem uma solução para o problema.
e dizem com clareza que Deus é o autor do mal. É interessante como duas confissões importantes de fé, que acompanham aí a grande tradição dos cristãos reformados, elas são categóricas em dizer que Deus não é o autor do mal. Uma confissão importante, que é a Confissão de Fé de Westminster, de 1646, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. A nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, diz absolutamente a mesma coisa, com alguma diferença aí. Um copiou do outro. Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo assim, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se sua sabedoria em dispor todas as coisas, e poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Sabemos que todas as coisas que acontecem, estão debaixo do desígnio de Deus. Mas quando coisas ruins nos acontecem, a primeira tentação que nós temos é a de colocar a culpa em Deus. Porque sabemos que todas as coisas estão debaixo de sua mão. Por isso, esta dificuldade que estou tratando aqui não é a dificuldade de ateus. Ateus não sofrem disso. Sofrem de outros distúrbios, muito mais complicados. Eu estou me referindo a um tipo de problema que somente crentes têm. Ateus não sabem o que é isso. Eu estou me referindo àqueles que diante da palavra de Deus não conseguem negar duas verdades importantíssimas: de que Deus é todo-poderoso, mas de que Ele é todo amoroso. De que Deus ele é bondoso, supremamente bom, supremamente amoroso, e não há nada na sua natureza que lhe imponha limites de poder e limites de amor. É por isso que nenhum crente, diante do problema do mal, poderia se furtar da angústia, porque não consegue, não é duvidar do mal, não consegue duvidar da bondade e do poder de Deus. E diante do problema do mal se faz a pergunta: por que o mal existe? Sempre falar do mal do lado de cá é fácil, é técnico, é teórico. Experimente falar do mal com os olhos marejados de dor. Uma coisa é você enxergar os olhos de alguém marejados, de dor, de sofrimento. Outra coisa é você enxergar todo o restante da humanidade com seus olhos encharcados de dor. Quando nós olhamos de fora, nós podemos dizer e fazer teologia de uma maneira muito fria e calculista, como, por exemplo, um aluno que, certa vez, no seminário, lembram daquela crise do H1N1? E a esposa dele estava grávida. E a esposa teve H1N1. E tanto ela como o bebê foi a óbito. E o que foi surpreendente, irmãos, não deu uma semana, aquele seminarista estava no seminário. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, onde ele arrancou forças para fazer isso? Mas se você me perguntar se ele chegou ali feliz, ele não chegou. Ele chegou destruído, devastado. Você olhava para ele, estava destruído. O semblante dele não era de alegria. Ele
nitidamente estava se arrastando para ir no seminário. E eu achei aquilo uma das demonstrações mais incríveis de resiliência. Até que no final, quando eu estava indo embora, um super teólogo reformado, calvinista, endemoniado, porque essa é a pior espécie de calvinista, o calvinista endemoniado. Quando o demônio ocupa o corpo dele, ele fica endiabrado. Ele fica tão endiabrado que até Deus se parece com o diabo. Porque o que ele fez naquele dia foi exatamente isso. Ele olhou para ele assim, para de sofrer, para de chorar. Deus está por trás de tudo, inclusive do mal. Foi a vontade de Deus que sua filha morresse, que sua esposa morresse e ponto. Para de chorar e segue sua vida. Imagina um pastor desse, você não precisa de mais nada na vida. Você precisava de um... Bom, esse aí já é o diabo, já. Às vezes, quando diante de uma situação como essa, eu fico me perguntando como a gente não consegue ficar quieto. Como a gente não consegue dizer, cara, eu não sei. Eu não sei porque eu estou sendo tentado. E eu não sei porque Deus está permitindo que isso aconteça, não como se fosse algo contrário à vontade dEle, mas segundo a vontade dEle. Eu não consigo entender como toda essa provação, como toda ela é boa. E para que ela seja boa, essa coisa ruim que é a tentação tem que vir junto. Eu não sei por que isso tem que vir junto. Eu não sei por que Deus tem que colocar na minha história algo que permita eu cair, sofrer. Eu não sei explicar isso. Então, muitas pessoas elas acabam falando. E essas são as piores pessoas para você sentar se você estiver enlutado. Se você estiver enlutado, corra dessas pessoas. Elas vão ter palavras quando elas deveriam ter abraço. Elas vão ter teologia quando elas deveriam ler a Bíblia. O que Tiago está escrevendo para os seus leitores é algo primoroso. Ele está dizendo para eles, em primeiro lugar, considerem motivo de alegria o passar por tribulação. Mas isso não significa que tudo aquilo que na provação vocês estão vivendo é da conta de Deus. Se vocês estão caindo em tentação, se vocês estão cedendo às fraquezas, se vocês na hora que tinham que permanecer resilientes não estão permanecendo resilientes, não coloquem a culpa em Deus. Essa culpa não pertence a Deus. Deus não é autor do mal e tudo que procede dele é bom. Tudo que vem dele é bom. Se há algo ruim e se esse algo ruim está sendo vivenciado em sua vida por tentação, o próprio Tiago faz questão de dizer, isso é fruto do seu próprio desejo, e então o desejo concebido dá a luz ao pecado, e o pecado após se consumar gera morte, e morte aqui é cegueira. É o sujeito que não consegue sair do dilema, ele está cego, é como Merlin, está cego, não consegue sair da cegueira, não consegue se livrar da cegueira, não consegue se livrar daquilo se não for ajudado, se não for auxiliado, se não for agraciado por Deus. Não podemos nos livrar das tentações, por isso a nossa oração, desde a oração dominical, é uma só: livrai-nos do mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, é Ele quem deve nos permitir, é Ele que deve cuidar de nós, porque sem a sua graça vamos cair em tentação. Não fomos projetados para a sua glória, fomos projetados para provar dos benefícios da sua glória, mas caídos, não conseguimos mais reverberar essa projeção inicial, e tudo aquilo que projetamos é para o mal. E se provamos da graça de Deus, se provamos da bênção de Deus, então conseguimos resistir às tentações. Por isso que isso nos leva à segunda pergunta, porque já sabemos que Deus é bom, e não adianta colocar a culpa em Deus dizendo que Deus é o autor do mal, porque Deus não é o autor do mal. E não podemos dizer que Deus é o autor do mal, não é por uma questão lógica, é porque está na Bíblia. Tem pastores, inclusive em nossos dias, que para tentar resolver essa equação, não é? Bondade de Deus, onipotência de Deus e o mal, eles dizem assim, bom, não dá para ficar com os três, a gente tem que ficar só com dois.
Então não dá para eliminar o mal, porque você dá um murro na cara dele, ele já vai descobrir na hora que o mal existe e ele não vai poder mais duvidar do mal. Então o mal tem que existir. É a primeira coisa que ele sabe que existe de verdade, né? Então ele não pode duvidar do mal. Aí ele vai ter que abrir mão ou da bondade ou da onipotência. Se ele abre mão, por exemplo, da bondade de Deus, ele fica um Deus todo-poderoso sem amor. Fica igual essa mensagem desse calvinista endemoniado. Mas tem o outro lado. Ele pode abrir mão da onipotência e Deus ser aquele ser amoroso que vai dizer para você na sua luta, eu estarei contigo, mesmo que eu não possa fazer nada por você. Um Deus assim você não precisa. Deus já te deu amigos. Deus já te deu a igreja. Um cristão não consegue abrir mão desses dois princípios porque eles simplesmente são bíblicos. Porque se você abrir mão de um ou do outro, simplesmente você já não é mais cristão. Simplesmente você não está afirmando a palavra de Deus. Só por isso. Jonas, é só por isso. É só por isso. A hora que você quiser rasgar a sua Bíblia, aí sim você pode escolher entre um e outro. Mas enquanto você acreditar na palavra de Deus, só lhe resta essas duas afirmações, que são afirmações inclusive credais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você só pode crer em Deus Pai se você acreditar em primeiro lugar que Ele é bondoso, porque você só sabe que Ele é Pai, porque Ele enviou Jesus Cristo como Filho para te salvar do pecado. A primeira coisa que o credo nos ensina é que Deus é bondoso. E o segundo ensino é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder. São os dois primeiros artigos do credo. Se você não consegue acreditar nos dois primeiros artigos do credo, então você pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Então é por isso que nós estamos sempre num dilema. Se quer sair do dilema, tem caminhos mais fáceis. O ateísmo é bem facinho. Mas experimenta buscar esperança quando você estiver com câncer de um ateu. É interessante como a fé num Deus bondoso exige, em primeiro lugar, confiança na palavra de Deus e não na sua elucubração filosófico-lógica. Sua interpretação, sua argumentação lógica de nada vale. Porque quando a Bíblia apresenta os dois pensamentos, você olha e diz assim, eu não sei explicar isso aqui. Eu não sei entender como essas três coisas acontecem. Mas de uma coisa eu sei, Deus é bom. É só por isso que Jó pode passar tudo o que passou e ainda assim se prostrar diante de Deus e adorá-lo. E ele faz isso porque, como a gente vê no versículo 17, a parte B, diz o seguinte, em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque alguém poderia dizer, não, realmente Deus é bom. Mas ele pode mudar de opinião. O segundo argumento de Tiago é de que você precisa crer que a verdade máxima que a Bíblia ensina é que Deus é bom. Mas ao mesmo tempo você precisa saber do caráter de Deus. E o caráter de Deus é de que sua bondade não muda. Deus não muda. Deus não vai ser bondoso um dia e depois vai ser mal com você. Ele vai ser bom e vai ser bom o tempo todo. Ele vai ser bom de uma maneira imutável. Nada pode mudar, nada pode alterar a sua bondade. Isso significa que não importa as suas circunstâncias, não importam os seus contextos, Deus vai permanecer e seguindo sendo bom. Então, uma vez que Deus é bom, e Ele é constantemente bom, só resta a Tiago apresentar o último argumento, que é um argumento que responde a essa estrutura cíclica do pensamento de Tiago, que é o versículo 18, que diz, segundo sua vontade, Ele nos gerou para a palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Como que Tiago resolve toda a questão? Se num primeiro momento a gente aprende que Deus é bom, no segundo momento a gente aprende que Ele não muda, isso significa que Ele vai seguir sendo bom, mas ele conclui dizendo que Deus sempre deseja o bem, é da vontade de Deus, é do desejo de Deus, é da vontade dEle.
E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus não é manipulado por ninguém. Você não pode manipular Deus. Você não pode surpreender Deus. Sabe, tipo, te peguei. Não, você não pode fazer isso com Deus. Entendeu? Te surpreendi, fiz uma coisa maravilhosa que você não esperava, tá vendo? Fui humilde quando você achava que eu não seria. Você não vai fazer nada disso com Deus, porque quando você fizer isso, você fala assim, claro que eu sei. Você só foi humilde por causa da graça. Isso foi eu que te dei. Então, não só a gente sabe que Deus é bondoso e que a gente não pode fugir ao seu escrutínio, ao seu olhar, não podemos surpreender Deus, não podemos fazer nada que Ele não possa saber, e por isso não podemos manipular, não podemos jogar com Deus, não podemos fazer com que a vontade de Deus seja convertida à nossa vontade. Então essa é uma péssima notícia para quem acredita na teologia da prosperidade. Não dá para fazer negócio com Deus. Está entendendo? Você não vai ter nada que ofereça que faça os olhos de Deus brilhar. Senhor, eu tenho uma coisa, um negócio muito incrível para fazer com o Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu vou te dar algo maravilhoso. Você acha que tem algo interessante em você assim? Você tem um olhar muito assim, otimista com relação a você. Não é? Eu tenho algo para oferecer a Deus. Não tem negócio com Deus, ponto. Você não faz negócio com Deus porque você não tem nada que possa atrair o olhar de Deus e dizer assim, uau, você me tentou. Tá certo? Deus não tenta ninguém e não é tentado por ninguém. Você não vai conseguir tentar Deus. Você não vai conseguir oferecer um negócio para Deus que Ele diga assim, achei interessante sua proposta, vamos, fechado. Não, você não vai fazer uma proposta legal com Deus, não existe proposta. Deus vai falar e obedece quem tem juízo. Ponto, é assim. Agora a coisa acontece de uma maneira muito interessante aqui no texto. O texto não diz que Ele nos gerou porque a gente orou. Ele não diz que Ele nos gerou porque a gente fez algumas obras bem legais. Ele não diz que Ele nos gerou porque tínhamos algum mérito. Ele diz que Ele nos gerou por sua vontade. Porque Ele quer. E é interessante porque a relação desse versículo 18 com o versículo 15 é muito próxima. Porque o gerar aqui faz menção à ideia do Pai das luzes. Uma expressão interessante para se falar de Deus. O Pai das luzes. É interessante como o que está em jogo aqui é a relação que Deus tem com os gerados, que os aproximam, que faz com que Deus seja o Pai que traz luz. A luz aqui não pode ser de forma alguma compreendida sem a dimensão do entendimento da antiguidade sobre a luz como entendimento, como clareza, como verdade. O Pai das luzes faz com que todo o nosso auto-engano, todo o nosso movimento de pensamento que acaba sempre chegando à conclusão de que eu estou passando por isso porque Deus quer. Eu estou vivendo esse mal aqui, tudo está acontecendo porque Deus é o autor de tudo isso aí. Deus está fazendo inclusive o mal. E a gente não consegue separar as coisas, não consegue perceber o que é a ação de Deus e o que é fruto da nossa pecaminosidade, o que é fruto do mal que habita em nós. E aí o texto é interessante porque a relação dele é curiosa. Versículo 18 diz, segundo sua vontade, Ele nos gerou. Não nos gerou como o Filho foi gerado, da sua própria essência, mas Ele gerou pela palavra da verdade, pela pregação do Evangelho. Os filhos de Deus, que são gerados pela vontade de Deus, não são gerados na sua essência, porque senão seriam deuses, mas eles são gerados pela palavra da verdade. O Evangelho gera, portanto, um povo, gera, portanto, uma comunidade que agora, gerada por Deus, manifesta
todos os frutos dessa nova criação, dessa criação que agora apresenta a mesma relação dos frutos da criação primeira, aquele fruto que acompanha exatamente a vontade e o desejo de Deus, quando Ele faz algo bom e diz, isso é bom. Diante de toda a situação que nos encontramos nesse versículo, não podemos perder de vista o fato do argumento circular de Tiago, que aponta exatamente para a morte que ficou deixada no versículo 14 e 15, quando diz que o desejo gera pecado e o que o pecado gera? A morte. Mas o Pai das luzes, por sua vontade, faz aquele que estava morto viver. Ele gera, Ele torna vivo aquele que caiu em tentação, aquele que, caindo em tentação, disse, eu caí por causa do Senhor. Aquele que diz, foi a mulher que tu me deste. Aquele que diz que toda a razão do seu infortúnio, de sua infelicidade, pertence a Deus. De que todo mal moral que tem vivido, todo mal moral que tem sido fruto dos seus desejos pecaminosos, no fundo, tem o dedo de Deus. É a luz da palavra de Deus que converte o coração deste, que tendo o desejo transformado em pecado e morte, que transforma este alguém, dando a ele vida, gerando, fazendo uma nova criatura. Deus sempre quer o bem, e o maior bem que Ele derramou sobre você e sobre mim é a nova vida, é a regeneração. E com isso eu queria encerrar nosso sermão de hoje. Todas as coisas desse mundo, sejam os males morais, sejam os males naturais, nada disso se compara ao maior bem que recebemos na vida. Ele, pela sua vontade, nos gerou pela sua palavra. Mas Jonas, está doendo. Semana que vem tem quimioterapia. Semana que vem, está lá, o oficial de justiça. Semana que vem, está lá aquele cara lá no meu trabalho que parece o Satanás, me perseguindo, me pisando, me humilhando. Isso explica por que o Evangelho da Prosperidade atrai tantas pessoas. Porque o Evangelho da Prosperidade vai dizer o seguinte: Deus é bom. E se acontece algo ruim na sua vida, se acontece algo mal na sua vida, é porque você está precisando orar e não está orando. Você está precisando fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo. Se você não fizer algo, você não vai conseguir ser feliz, não vai prosperar, não vai dar certo. Então o problema está em você. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, Ele vai dizer para você que nem mesmo o Filho do Homem, quando esteve aqui, foi privado da tentação. Por que você deveria ser privado das tentações? Se o Filho do Homem passou por provações, por que deveríamos evitar as provações? Parece que há algo importante na história de Deus com toda a humanidade, que sempre vai envolver provação e tentação. A provação vai ser sempre algo bom, vai ser sempre algo que Deus vai fazer, mas esconde um mistério incrível. Não sabemos o porquê Deus faz isso. Por que Deus manda um cara sair de uma terra para outra terra, faz uma promessa para ele, dizendo, conta as estrelas, não conseguiu contar, pois é, assim será toda a sua geração, você terá um filho, e esse filho vai gerar tudo isso, ele sendo casado com uma mulher estéril, passando o tempo, quase desacreditado de tudo,
resolveu improvisar, e é isso que a gente faz, a gente tenta improvisar. Acho que está demorando muito, a gente não aguenta e cai em tentação. E aí Deus vai dizer, mas por que você fez isso? Não é Ele, você precisa continuar crendo, eu te fiz uma promessa. E ele continua crendo, e aí Deus realiza a promessa. Dá o filho tão esperado, o filho que vai se fazer cumprir, aquela geração enorme que vai ser incontável como as estrelas dos céus. E de repente esse Deus, de uma hora para outra, olha para ele e diz assim, escuta, leva o teu filho até o monte, porque você vai sacrificá-lo por amor a mim. Alguém que olhasse para o texto assim, olhasse para Deus, Deus não precisa de um divã. O que está acontecendo? Uma hora o Senhor pede uma coisa, outra hora o Senhor pede outra, uma hora o Senhor pede uma coisa, outra hora você pede outra, e a gente fica escandalizado com Deus. Mas eu queria convidar você a se escandalizar com Abraão, que é um dos exemplos que Tiago vai usar na epístola. Queria que você se escandalizasse com Abraão, porque quem nos escandaliza não é Deus, quem nos escandaliza é Abraão, porque é Abraão que, ao ouvir a voz de Deus, simplesmente faz o que Deus mandou. O que é isso que faz alguém levantar o cutelo para sacrificar o seu próprio filho? Se não uma fé verdadeira de que Deus é bom, de que Ele é provedor, e que por detrás das cenas mais terríveis, mais esquisitas do mundo, está ali a bondosa mão de Deus provendo todas as coisas para a sua glória. O Evangelho, meus irmãos, nos faz enxergar o sofrimento e os males que vivemos, bem como as tentações, com outros olhos. Faz a gente descobrir que a tentação, ela é necessária para mostrar o tempo todo o quanto dependemos da graça de Deus. Não tem um que caindo em tentação não diga, Senhor, eu não consigo. E essa é a maior de todas as bênçãos do Evangelho. Você não consegue. E todas as vezes que Deus manda uma aprovação, a aprovação vem acompanhada de uma bênção maravilhosa, ela quer te pôr de joelhos. Mas Satanás não quer você de joelhos. A pecaminosidade e os desejos pecaminosos do nosso coração não nos querem manter de joelhos, quer nos manter altivos, donos da situação, e o pior de tudo, queremos entender o porquê estamos passando o que estamos passando. Eu quero convidar você que está sofrendo provações e que está caindo em tentação, a confiar na graça de Deus e a procurar o silêncio ensurdecedor da confiança no Deus bondoso, todo-poderoso, todo-amoroso, que provê todas as coisas e que vai prover um caminho para você. Para isso, a gente precisa somente confiar em Deus, confiar em Sua palavra. E a gente só consegue fazer essas duas coisas se o nosso coração crer que Deus existe e se tivermos arrependidos dos nossos pecados. Jonas, eu caio em tentação o tempo todo. Toda hora eu estou olhando e estou dizendo, mas não é possível, Deus parece estar brincando comigo. Parece que Deus está perseguindo você. E a sua tentação maior é atribuir a Deus os motivos das suas falhas. Chegou a hora de você dizer para Deus, de uma vez por todas, Senhor, a falha é minha, porque sou eu que não consigo. Eu preciso de Ti, preciso da Tua graça. Seja para fazer coisas grandiosas, seja para fazer aquela coisa tão pequena, que eu acho que eu sou suficiente para fazer, e o Senhor me mostra numa só tacada, o quanto eu sou incapaz, inclusive de fazer coisas tão pequenas que eu me julgo ser capaz de fazer. Um homem que anda na graça de Deus, uma mulher que anda na graça de Deus, reconhece plenamente a dependência de Deus em todos os instantes, em todos os momentos.